Continuando a correção na página 154, agora o número 36. Mauro e Laura colecionam figurinhas. Veja o diálogo entre eles. Você tem que observar o diálogo e anotar tudo que está sendo informado. Se você me der 3 figurinhas, nós ficaremos com quantias iguais. O Mauro está falando isso para Laura. Então, vou chamar ele. Vamos anotar aqui, ó. Anotar o que você vai chamar cada um. Vou chamar o Mauro de X e a Laura de Y. E o Mauro falou o seguinte para a Laura: se você me der 3 figurinhas, então se a Laura, que é Y, vai dar 3 figurinhas, vai sair 3 figurinhas aqui desse Y. E ela vai dar para ele. Se ela vai dar para ele, vai sair 3 aqui dela e vai incluir 3 aqui para ele. O valor, a quantidade de figurinhas que ele tem vai aumentar 3. Se isso acontecer, dela der 3 figurinhas para ele, eles vão ficar com quantidades iguais. Então, olha só, a quantidade dele, que é X, mais 3 que ela deu, vai ser igual à quantidade que ela tinha menos 3, porque ela deu para ele, então ficou com menos 3. Vamos lá na outra informação dela. Agora ela falando: se você me der 5 figurinhas, eu ficarei com o dobro das suas. Então, vamos lá. Mauro e Laura. Ela diz o seguinte para ele: se você me der 5 figurinhas, então o Mauro é X. Dessa quantidade dele aqui, ó, ele vai dar 5 figurinhas. Então, eu vou tirar dessa quantidade dele, vou tirar 5. Então, primeiro, antes de colocar esse parênteses, antes de colocar tudo, eu escrevi a quantidade de Mauro X menos 5, porque ele vai dar 5 para ela. E coloquei sem esse igual aqui, só coloquei 5 menos X. Depois eu anotei a quantidade de Laura mais 5, porque ela ganhou 5 dele. Então, tirou 5 daqui da quantidade dele e aumentou 5 aqui na dela. Aí, continuando a informação lá. Eu ficarei com o dobro da sua. Então, depois eu vim aqui e pensei. Ela disse que ela vai ficar com o dobro da quantidade dele se isso acontecer. Se tirar 5 daqui e passar 5 para cá, ó. Essa quantidade menos 5. E essa quantidade aqui mais 5. A quantidade dela vai ser o dobro da quantidade dele. Então, pensa bem. Se eu multiplicar a quantidade que ele ficou aqui, ó, tirando 5, ele ficou com uma quantia. Essa quantia dele, se eu multiplicar por 2, vai ser igual o valor que ela ficou. Por isso que eu armei dessa forma. Primeiro eu fiz a quantidade dele e depois escrevi o Y lá do outro lado. Aí ela pediu, se eu der 5 figurinhas, se você me der 5 figurinhas, então ele vai dar 5 figurinhas. Tirei 5 daqui, aí eu botei X, botei menos 5, botei mais 5 aqui. Aí depois eu fui escrevendo as outras coisas. Aí o resto da informação. Se isso acontecer de tirar 5 daqui e passar 5 para cá, eu, Laura, vou ficar com o dobro de figurinhas que você. Então, como eu posso montar essa equação? O valor da Laura aqui, ó, vai ser igual o valor dele dobrado. Se eu dobrar o valor dele, eu vou ter o valor da Laura. Aí eu fiz essa informação e fiz essa informação do probleminha, do diálogo dos dois. Então, agora o que eu fiz? Vou organizar essa informação que eu tive do primeiro, ó. Organizando essa informação para montar o sistema. Eu coloquei o Y pro lado de cá da igualdade, aí ficou X menos Y passou para cá, ficou negativo. Esse 3 passa para lá, fica negativo, então ficou menos 3 aqui com menos 3 daqui. Então, eu fiquei com X menos Y igual a menos 6, que juntando menos 3 com menos 3, menos 6. Então, já tenho a primeira equação aqui, já escrevi aqui, ó. Vamos organizar agora a informação da segunda equação. Como eu organizo aqui? Primeiro, eu tenho que fazer essa distributiva aqui, ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 5, menos 10. É igual a y mais 5. Agora, eu tenho que organizar de um jeito que eu vou colocar lá no meu sistema aqui, ó. Então, vou colocar 2x no primeiro membro, vou permanecer no primeiro membro. Esse y aqui, eu vou passar para o outro lado, passa com o sinal contrário. Esse 5 permaneceu aqui, mas esse menos 10 passou para o outro lado, mais 10. 2x menos y é igual a 15, porque 10 mais 5 dá 15. Agora, eu tenho a segunda equação aqui, que eu vou armar aqui, ó. Eu já escrevi minha primeira equação, agora escrevi minha segunda, agora pronto, já montei meu sistema.
com as informações lá do meu problema. Montando o sistema, agora eu vou resolver. Esse aqui eu resolvi fazer pelo método da adição. Por que pelo método da adição? Porque eu vi aqui, ó, que tem, ó, menos y e menos y. Eu verifiquei se eu multiplicar essa de cima ou a de baixo, tanto faz, mas no caso aqui eu multipliquei a de cima, por menos 1, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Aí eu vou conseguir cortar esse menos y com o de cá que vai virar mais y. Então, isso que eu fiz, ó, multipliquei tudo aqui por menos 1. Então, aqui ficou menos x, aqui ficou mais y, e aqui 6 virou mais 6. O de baixo, copiei exatamente como está aqui, copiei aqui embaixo. Somando, adicionando as duas equações, eu fiquei 2x menos x, fiquei com x. Esse com esse eu cortei. 15 mais 6 deu 21. Então, já achei que o x é 21. A pergunta do problema é, quantas figurinhas cada um possui? Então, já achei o valor de x. X era quem? Volta aqui na minha anotação. X era o Mauro. Então, já descobri que o Mauro tem 21 figurinhas. E eu achei, pego uma dessas equações aqui que eu tinha montado, ó, peguei no caso a primeira, x menos y é igual a menos 6. Já achei o valor de x, coloco no lugar do x, eu boto 21. Menos y é igual a menos 6. O que eu fiz agora? Ao invés de jogar o 21 lá pro outro lado e ficar com menos y, aí aqui ficar menos 6 com menos 21 e depois ter que multiplicar tudo por menos 1, o que eu fiz? Ao invés de passar o 21 pro outro lado, eu resolvi passar o y pro outro lado, que aí passando pro outro lado ele fica positivo. Menos y passando pro outro lado ficou positivo. Esse 6 aqui, já que o y veio pra cá, esse 6 aqui vai ter que ir pra acompanhar aqui acompanhar o 21, vai ter que ir pro outro lado. Então, esse menos 6 vai pro outro lado como mais 6. 21 mais 6, 27. Então, já achei que o meu y é 27. Então, a quantidade de figurinhas da Laura é 27 e do Mauro é 21. Então, tá resolvido a 36. Já achei o valor da 36. Agora, a 37. Os atletas de um clube foram divididos em grupos. Para os jogos de futebol, os grupos são de 11 atletas. E para o jogo de vôlei, os grupos são de 6 atletas. Então, eu venho aqui no meu caderno e anoto as informações. Eu tenho que anotar sempre as informações para ficar mais fácil para mim. Futebol vou chamar de X e o vôlei vou chamar de Y. Vamos continuar agora lendo o problema. No total, foram formados 16 grupos. Então, se eu já chamei o futebol de X e o vôlei de Y, e no total foram 16 grupos, então eu já sei que o grupo de futebol mais o grupo de vôlei vão dar 16 grupos. Já fiz a primeira equação. E, continuando a ler aqui, o clube tem 126 atletas participando dos jogos. Então, vamos lá. A outra informação é que no futebol eu preciso de 11 jogadores em cada grupo. E no vôlei eu preciso de 6 jogadores em cada grupo. Então, cada grupo aqui, ó, se eu multiplicar o número de grupos vezes 11 jogadores, eu vou ter o número de jogadores aqui desses grupos de futebol. E se eu pegar a quantidade aqui de grupos de vôlei e multiplicar por 6, que cada grupo vai ter 6, eu vou ter a quantidade aqui de pessoas nesse total de grupos aqui de vôlei. Somando o total de pessoas em todos esses grupos aqui de futebol e somando todas as pessoas aqui em todos os grupos aqui de vôlei, somando tudo, eu vou ter 126 pessoas participando. Então, quando eu faço 11x, eu estou querendo descobrir quantas pessoas tem nesses grupos todos de futebol. 6 vezes y é a quantidade de pessoas que tem nesses grupos que eu formei aqui de vôlei. Somando essas pessoas aqui com essas pessoas, vão dar 126 pessoas. E quando eu falo x mais y, eu estou falando só do grupo, não estou me referindo a pessoas. É tantos grupos que eu formei de futebol e tantos grupos que eu formei de vôlei. Um grupo de vôlei mais o número de grupo de futebol mais de vôlei, vai dar 16 grupos. Sei que no total tem 16 grupos, tá? E nesses 16 grupos eu tenho 126 pessoas.
formando aqui meu sistema. Agora eu vou resolver. Nesse aqui eu preferi fazer pelo método da substituição, porque aqui os números estão muito grandes, ó. 11 menos 6, eu teria que multiplicar aqui ou por menos 6 ou por menos 11. Aí eu fiquei com preguiça de multiplicar por menos 6 e por menos 11, ou por menos 11, resolvi fazer a substituição mesmo, que era mais rápido. Então, vamos isolar o x e jogar esse y lá pro outro lado. Porque aí vou ficar assim, ó, x é igual a 16 menos y. Que aí eu vou ter o valor de x. O valor de x é isso daqui, ó, é o 16 menos y. Que aí aqui eu isolei o x para quê? Para dizer que o x é isso. Se o x é isso, eu vou colocar isso daqui na outra equação aqui no lugar do xzinho. Vou apagar o xzinho e vou colocar isso daqui que eu tô dizendo que o x é. Então, 11 vezes esse 16 menos y. 16 menos y ficou aqui no lugar do x. Vou repetir o mais 6y e vou repetir o 126 aqui depois da igualdade. O que eu faço agora? A multiplicação vem em primeiro lugar. Então, vou fazer essa multiplicação aqui, essa distributiva, ó. 11 menos 16 menos 11 vezes 16 deu 176. 11 vezes menos y vai dar menos 11y. Repetiu mais 6y e o 126 aqui depois da igualdade. Vou juntar os semelhantes. Menos 11 com mais 6 deu menos 5y. Esse 176 joguei para o outro lado, ficou menos 176 do outro lado. Repetiu menos 5y e menos 176 com mais 126 vai dar menos 50. Como aqui está negativo, que está acompanhando a incógnita, vou multiplicar tudo por menos 1. Ficou mais 5y igual a 50. Y é igual a 50 dividido por 5, porque esse 5 passou para cá, dividindo. Y é igual a 10. Se eu achei o y igual a 10, esse y aqui era quem? Era o grupo que eu tinha formado de vôlei. E a pergunta aqui é: quantos grupos participarão dos jogos de vôlei? Então, são 10 grupos que participarão do jogo de vôlei. São 10 grupos aqui, ó, de vôlei. 10 grupos, é o que está perguntando. Eu já tinha achado aqui, eu já achei. 10 grupos aqui. E cada grupo desse tem 6 pessoas. Então, no caso do vôlei, são 60 pessoas. Porque 6 em cada grupo, são 10 grupos, são 60 pessoas. Mas a pergunta é quantos grupos? Então, a resposta já está aqui, ó. 10 grupos.